Fala galera, meu nome é Oscar Dias e seja bem-vindo a mais uma videoaula de teclado. Olha só galera, vocês já ouviram falar sobre o nome dos graus tonais? Por exemplo, você sabe o que é mediante? O que é dominante? Você já ouviu falar talvez de dominante secundário? Sensível? Tônica? São termos confusos que muitas vezes eu vou confessar para vocês que eu tive dificuldade no começo em decorar esse raio desses nomes que era tão estranho. Eu não sabia se dominante era segunda, dominante era terça, dominante era quarta, eu não sabia nada disso. Tá? Então eu demorei um tempo para decorar isso aí. Até que eu fui estudar, claro, estudando a gente sempre aprende. Mas hoje eu quero passar isso para vocês. Tá? Quando alguém falar assim, dominante, já vai vir na cabeça de vocês, dominante é qual grau? Tá? Vamos lá, primeiramente a gente vai ter uma tabelinha aqui do lado, beleza? Essa tabelinha aqui, ela conta com o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quinto grau, sexto grau e sétimo grau, tá? Agora imaginemos o seguinte, tá? Primeiramente, para a gente decorar o nome dos graus tonais, vamos pensar primeiramente em tríade, tá? Em tríade a gente já sabe que a gente está falando da primeira, da terça e da quinta. Beleza, então vamos definir uma coisa. Sempre a primeira, eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas se você não ouviu falar disso, sempre a primeira vai ser sempre chamada de tônica, tá? Primeira vai ser sempre tônica. Tá? Se alguém falar assim, faz a tônica da acorde, você já sabe que é aquele primeiro grau, tá? Primeiro grau, tônica. Tá? Em inglês é chamado de nota root, né? Raiz, né? O tom da música, a nota tônica, tá bom? E a terça, a gente está falando somente de primeira, terça e quinta. Nós temos a primeira, a terça e a quinta. A terça, ela está no meio, entre a primeira e a quinta, né? Pensando em tríade. Se a terça está no meio, nós vamos chamar ela de mediante, né? Porque ela está no meio, mediana. Vamos chamar ela de mediante, tá? Então, sempre quando a gente pensar, se alguém falar assim, faz a mediante, faz a terça, é a mesma coisa, eles estão falando de mediante, do terceiro grau, beleza? Agora, o quinto grau, tá? O quinto grau, a gente vai pensar que o quinto grau é um grau que está acima, né? Ele está acima do primeiro e do terceiro grau. Então a gente vai falar que ele está dominando sobre a tônica e sobre a terça, que é a mediante, tá? Não que ele seja mais importante, tá? Mas que ele está dominando por uma questão de ser a quinta, de estar em cima, e a primeira está embaixo, a terça está em cima, e a dominante é a quinta. Então, quinta é maior, 5 é maior que 3 e maior que 1. Então, ele é dominante, tá? Vamos pensar assim. Então, a gente já sabe, quando a gente fala de tônica, a gente está falando de primeira, quando a gente fala de mediante, a gente está falando de terça, e quando a gente fala de dominante, a gente está falando de quinta, beleza? Agora falta descobrir a segunda, o que é, a quarta, o que é, a sexta e a sétima, o que são. Tá? Vamos lá agora. Vamos começar com a segunda. Tá? A segunda a gente vai chamar ela de um pouco melhor do que a tônica. Vamos chamar ela de supertônica, por ser maior que a tônica. Tá? Então aí já está tranquilo. A primeira, tônica. A segunda, ela é maior do que a tônica, então ela é a supertônica. A terça, a gente aprendeu que ela é mediante. A quinta é a dominante. E a quarta? A quarta, aí você deve estar pensando assim, a quarta a gente vai chamar de supermediante. Não! A quarta a gente vai chamar de subdominante, tá? Ela está abaixo da quinta e acima da terça, mas a gente vai chamar ela de subdominante. Então, primeira, tônica. Eu ia falar primeira dominante, né? Primeira tônica. Primeira tônica. Segunda, supertônica. A terça, mediante. A quarta, subdominante. E a quinta, dominante. Aí sim a gente vai para a sexta. A sexta a gente vai chamar ela de superdominante. Tá bom? Então vamos entender o seguinte. A gente tem a dominante, que é a quinta. Abaixo da quinta a gente vai ter a subdominante e acima da quinta a gente vai ter a superdominante, tá bom? Que é o sexto grau, tá? Então pensou em sexto grau?
é a super dominante. E agora, e a sétima? A sétima, eu levei um tempo para descobrir ou pensar em algo que pudesse ser fácil, que vocês pudessem ir ver assim e falar, cara, isso que ele falou faz sentido, tá? Para que vocês possam decorar. Olha só, vamos imaginar que a sétima é o último grau, né? 7 é maior que 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Imagina que o 7 é alguém que vive ali no 7º andar sozinho. Não tem amigos, os amigos dele estão tudo abaixo dele. Ele vive lá sozinho. Ele é muito triste. Por ele ser triste, ele vai se chamar de sensível. Tá? O 7º grau, ele é sensível. Tá? É só uma explicação, uma brincadeirinha, tá? Para que você possa entender de uma vez por toda o nome dos graus tonais e falar assim, poxa, uma vez, há anos atrás, um rapazinho maluco na internet falou isso, falou uma palhaçada que eu não esqueço até hoje, mas eu decorei, tá? Que isso possa ficar aí pra você e que você possa aprender isso aí, tá bom? Espero que você não precise mais buscar isso em mais nenhum lugar que você possa ter aprendido aqui no canal Teclado Gospel, tá? Se você gostou do vídeo, ó, já curta a nossa página, compartilha esse vídeo, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook também. E lembrando que no site tecladogospel.com tem materiais exclusivos que não tem no YouTube, tá? Lá tem uma seção chamada Treinar Ouvido, tá? O treino ouvido, treinar ouvido, agora não lembro direito como está lá. Mas lá tem uma seção com várias progressões só para você treinar o ouvido, com PDF, com tudo explicadinho lá no site. Então vale a pena dar um pulinho lá. E se você já sabia do nome dessas notas, ou se você não sabia e está aprendendo aqui com a gente, tá? Deixa aí nos comentários aí, tá bom? Vou gostar muito de ler isso. Valeu, até a próxima, fiquem na paz.